Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 26, o versículo 4. Está escrito assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías estava sendo usado por Deus para falar ao povo de Judá que eles deveriam confiar no Senhor perpetuamente. Ou seja, a confiança em Deus não era algo somente para momentos de perigos, momentos de pelejas e de dificuldades, mas em todos os momentos, perpetuamente, significa para sempre. Em todos os momentos, aquele povo foi instado a confiar no Senhor, e ele deu as razões por que é que se deveriam confiar no Senhor. E ele afirma: porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, uma rocha inabalável, uma rocha poderosa, firme, segura, em que nós, quando demonstramos esta confiança perpétua no Senhor, não importa o que nos aconteça, nós enfrentaremos toda sorte de problemas e dificuldades que são como que desafios que se apresentam diante de nós. E nós vamos atentar para textos na palavra de Deus e observar pessoas que encontraram-se em situações humanamente difíceis, mas por confiarem no Senhor perpetuamente, eles então receberam de Deus a graça, a direção e o poder necessário para vencer aqueles momentos pelos quais estavam atravessando. Nós encontramos em Davi a sua expressão diante de Deus, quando próximo de perigos, era de uma confiança incalculável, uma confiança segura, firme e, como diz aqui, perpétua. Veja o que deixou registrado no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olhe agora, quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Mas a confiança de Davi não estava somente limitada a isso, mas ele dizia: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele quem? No Senhor, o nosso Deus, que é uma rocha eterna. Aqui nós encontramos a confiança absoluta que Davi tinha no Senhor. E os filhos de Coré também, porque eles dizem, deixaram registrado no Salmo 46, dizendo o seguinte: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. As nações podem se embravecer, os reinos podem se mover, as guerras podem campear, a peleja acirrada, mas ele diz: ele, o nosso Deus, faz cessar as guerras até ao fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, quando Isaías chama a Judá e diz a eles: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, era certo de que, se eles entrassem pelo caminho de ter uma confiança inabalável em Deus, eles não seriam derrotados em momento algum, porque a confiança em Deus, Deus assumiria para si as guerras,
as pelejas, os desafios que se apresentavam diante deste povo que ele escolheu para ser o povo dele. E ele diz: o meu povo. Então, se é o povo de Deus, é Deus quem peleja por eles. Atualmente, nós, biblicamente, somos o povo de Deus, porque fomos alcançados, salvos por Jesus, libertos e adotados na família divina. Agora, nós somos servos dele, ele é o nosso Deus. Então, ele é aquele que peleja por nós, a nosso favor. Mas nós vamos encontrar alguns homens relatados nas Escrituras que eles tiveram os seus desafios, os seus momentos difíceis e perigosos, mas por eles demonstrarem esta confiança perpétua, segura e verdadeira em Deus, eles não sucumbiram, eles não se deixaram levar e nem desistiram, mas eles perseveraram firmes e foram possuidores de grandes vitórias. São histórias que a Bíblia conta. E nós entendemos que elas trazem lições para nós. Por exemplo, o que aprendemos com Jó? Quem era Jó? A palavra diz que Jó era um homem reto, sincero, íntegro, se desviava do mal. Um homem que tinha o seu coração voltado para servir a Deus. Mas o que aconteceu com Jó? Jó passou por um momento difícil que jamais imaginou passar por ele. Mas ele passou por uma permissão divina. Não foi consequência de um erro de Jó. Foi uma permissão de Deus para o testemunho que Jó já tinha dado diante de Deus. E o que Jó fez naquele momento, quando perdeu praticamente tudo? Perdeu os animais, perdeu os servos, perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu tudo. E perdeu também a saúde. O que fazer num momento como este? Que desafio grande é este? Como Jó poderia se levantar e ter o raciocínio apurado para enfrentar aquela situação e não se curvar diante dela? E não se deixar amargar por desgosto e tristeza. Jó, quando percebeu e viu que tudo havia se desfeito, a palavra de Deus afirma, então Jó se levantou. Aqui no capítulo 1 está escrito assim, capítulo 1 de Jó, e o versículo de número 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. Ele adorou a quem? A tragédia? Os prejuízos? Não, ele adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó confiou perpetuamente em Deus, permaneceu fiel em todas as fases do sofrimento, mesmo quando seus amigos vieram procurando despertar em Jó o sentimento de culpa pelo que estava ali acontecendo, mas não foi nada provocado por Jó, então não tinha sentimento de culpa. Ele tinha uma expectativa, uma esperança. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei com os meus olhos. Então ele confiou em Deus, permaneceu fiel em todo o trajeto, e lá à frente ele foi recompensado pelo Senhor. A palavra de Deus afirma que quando Deus ordenou que Jó orasse pelos seus amigos, enquanto ele estava orando, diz a Escritura, Deus virou o cativeiro de Jó. E Jó recebeu tudo em dobro
o que ele antes possuía. O que aprendemos com Jó? Que não importa a situação, por mais difícil que ela seja, se nós nos mantivermos confiando em Deus, permanecendo fiel, haverá de Deus para nós uma recompensa. Mas o segundo que nós encontramos é José. A história de José é conhecida de todos. Aquele moço que aos 17 anos foi separado de seu pai por conta do ciúme e do desagrado dos seus irmãos, e ele então passou por altos e baixos, por situações difíceis, ameaçadoras para a sua vida, mas em nada José se revoltou contra o que estava vivenciando. Ele foi jogado a uma cova, depois foi vendido aos maelitas, lá ele foi vendido ao mercado de escravos no Egito, do mercado Potifar o comprou, levou para a sua casa, a sua mulher fez uma acusação injusta, José foi parar na prisão. Tinha tudo para ser um derrotado. Mas o que fez José? O que nós aprendemos com ele? Ele permaneceu, à semelhança de Jó, ele permaneceu fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Ele não desistiu, ele não se entregou às situações que ele estava atravessando. Tudo aquilo era algo que ele tinha um propósito com Deus e por isso não desistiu. O que aconteceu? A semelhança de Jó, chegou o dia de Deus honrar e exaltar a José. E o levou diante de Faraó, naquele sonho que ele interpretou, e todos sabemos, e Faraó disse que não havia ninguém melhor do que José para ocupar aquele lugar. E ele disse ao José: só no trono eu sou maior do que você, José. Em todas as áreas, você é o maior. Você é o administrador. Então, o que foi isso? Foi a recompensa de Deus. Mas por que José teve recompensa? Porque este desafio difícil e perigoso, ele se manteve fiel, ele não desistiu e Deus coroou a fidelidade de José, recompensando com um lugar de destaque no reinado do Egito. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O texto que li. Mas o terceiro que nós encontramos, que enfrentou também desafios e venceu, foi Moisés. Moisés, quando Deus o escolhe e o chama e envia a Faraó para falar com Faraó, para libertar o povo de Israel, por várias situações, Faraó não quis. E até agiu mal com Moisés e Arão. Mas o que encontramos na vida de Moisés? Ele confiou na orientação divina. O que Deus lhe dizia para fazer, ele fazia. O que Deus lhe dizia para falar, ele falava. E, portanto, ele confiou na oração ou na orientação divina, mesmo quando foi para atravessar o Mar Vermelho, entrar no deserto e caminhar 40 anos naquele deserto, Moisés sempre submisso à orientação divina. E o que fez ele? Permaneceu firme. Quando lá no Egito queriam fazê-lo príncipe, porque era filho da filha de Faraó, mas a Escritura afirma que Moisés escolheu ser rejeitado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele sabia a orientação que Deus tinha para a sua vida. E então a promessa de Deus se cumpriu. Deus disse que ia fazer dele o libertador, o legislador. E olha o que temos de Moisés na Escritura. Os 5 primeiros livros. Experiências profundas com Deus. Isto porque ele confiou no Senhor perpetuamente. Então,
ele não desistiu. Ele seguiu confiando na orientação divina, ele permaneceu firme, crendo em Deus, e a promessa que Deus havia feito se cumpriu na vida de Moisés. Ele tirou o povo do Egito e o levou caminho do deserto em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Que desafio Moisés enfrentou, mas ele venceu. Um quarto que nós temos conhecimento é Josué. Josué foi aquele que sucedeu a Moisés. Depois da morte de Moisés, Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto, agora levanta e assume o comando, toma a frente deste povo. E Josué, então, precisava agora ter a consciência da grande responsabilidade que ele tinha de conduzir aquele povo, terminando a caminhada no deserto, para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida e dali fazer o necessário que Deus lhe havia orientado. Então, em Josué, nós vemos ele demonstrou uma fé sólida, uma fé firme em Deus. É como está aqui: confiai no Senhor perpetuamente. A fé firme em Deus, uma fé sólida. Mas Josué manteve-se também íntegro. A posição que ele recebeu de Deus para liderar o povo, ele manteve-se íntegro e humilde. Ele não se deixou levar pela soberba do cargo que ocupava. Ele manteve-se íntegro, humilde, obediente, sincero a Deus. E o que aconteceu com Josué? Ele foi um vencedor. Ele venceu. Ele foi vitorioso. Quantas cidades ele venceu, quantos povos ele derrotou. E lá, ao fim, ele ainda chama o povo para um encontro com Deus. E diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué manteve-se confiando perpetuamente no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O quinto que nós observamos foi Paulo. Quem era Paulo? Um perseguidor. Mas um dia, Jesus marcou com ele e o transformou e o libertou daquela violência que ele possuía, fez dele um vaso escolhido para levar o seu nome. A partir dali, então, Paulo passou a ser um apóstolo de Jesus Cristo, mas, no entanto, diz a palavra que ele enfrentou muitas lutas, perseguições e ameaças. Ele sofreu muito, mas em nenhum momento ele desistiu. Isto foi o desafio de Paulo. Ele persistiu em meio às perseguições que ele sofreu. Quantas ameaças! Mas ele manteve o foco, o propósito, o objetivo dele era pregar a Cristo, anunciar a Cristo, ser imitador de Cristo e seguir adiante sem deixar-se abater pelas grandes perseguições que ele atravessou. E qual foi o fim? Ele manteve-se perseverante. Ele foi confiando em Deus até o fim. Chegando ao fim, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele venceu o desafio. Ele não se abateu diante daquelas situações. Mas, em sexto lugar, nós encontramos na Babilônia 3 jovens hebreus que ali foram levados cativos e que, em dado momento, foram colocados à prova quando Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e a colocou no campo de Dura e exigiu de todos adoração àquela estátua. E esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, não se curvaram diante da estátua de ouro, porque eles serviam ao Deus vivo e poderoso. E, no entanto, diante daquela adversidade, eles mantiveram-se
resiliente, firme, seguro, decisivos. E quando segunda vez o chamam para se curvar, ele disse: não nos curvaremos, não adianta. Vai para a fornalha de fogo? Vamos, mas curvar diante da imagem não faremos. O que é isto? Eles estavam confiando no Senhor perpetuamente. E por confiarem perpetuamente no Senhor, eles então estavam resolutos diante da adversidade e corajosos, porque eles tiveram coragem para manter a convicção. Eles não esconderam, eles não negaram ao Senhor, mas eles mantiveram a coragem acerca da convicção de que eles tinham. Eles confiaram na proteção de Deus. E eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar. Era a convicção deles. E quando eles foram lançados na fornalha de fogo, Nabucodonosor disse: não lançamos 3? Sim, mas agora eu vejo 4. E o quarto é a semelhança dos deuses. Era o próprio Senhor que se apresentou diante daqueles 3 jovens e os livrou do forno de fogo ardente. Eles venceram um desafio pesado como este. Mas o que fizeram? Eles foram resilientes em não se curvar, corajosos em manter a convicção e confiaram na proteção divina. Deus enviou alguém para estar com eles naquela fornalha. Olhando para os nossos dias, e nós, como enfrentaremos os desafios? Veja que Jó enfrentou o desafio, permaneceu fiel, confiou em Deus, foi recompensado. José enfrentou o desafio, permaneceu fiel, não desistiu, foi recompensado. Moisés confiou na orientação divina, permaneceu firme na fé e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Josué, ele teve uma fé sólida, manteve-se íntegro e humilde e alcançou uma grande vitória. E Paulo? Paulo persistiu, mesmo apesar das perseguições, manteve o seu foco e foi perseverante e coroado com a vitória. Os 3 jovens hebreus, lançados na fornalha, demonstraram resiliência, coragem para manter a convicção e confiaram que Deus haveria de livrá-los. E hoje, qual tem sido a nossa confiança em Deus? Veja o que a palavra diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que peleja as nossas pelejas. Então confiemos perpetuamente no Senhor, sigamos confiando em Deus e enfrentando todo e qualquer desafio que se apresentar diante de nós, e o venceremos em nome do Senhor. A palavra de Deus nos afirma que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus, com o seu amor, venceu todas as coisas, e a vitória de Jesus está à nossa disposição. Sigamos firmes e fiéis, não importa o desafio. A ordem é permanecer firme, permanecer fiel, não desistir e confiar perpetuamente no Senhor. Este deve ser o nosso caminhar na presença de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.